Boa noite, galera. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Fico muito feliz com a presença de todas vocês aqui nesses tempos difíceis de confinamento, né? Em que a gente é constantemente desafiado a vencer o ócio, né? A não se entregar aí ao nosso próprio desespero, aos nossos próprios medos. Então é bom que a gente pare um tempinho para relaxar e tentar se aprofundar em algum conhecimento aí de alguma forma, né? Deixar um pouquinho essas preocupações com o mundo lá fora, já que nós estamos dentro de casa, que aproveitemos esse momento dentro de casa para crescer, né? Então sejam todas bem-vindas, tem uma galera aí entrando, nosso convidado acabou de aparecer aqui para mim, certo? Se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem, dê aquele joinha aí e respondam aqui nos comentários para que eu saiba que tá tudo direitinho, que a internet às vezes nos trai aqui, né? E aí a gente já começa com um erro aqui, o negócio já não dá muito certo. Então eu preciso testar minha conexão com vocês, se vocês estão me ouvindo bem. A Aline já deu o ok dela aqui, já entrou, né? Almerinda também, Luana, não é isso? Aí, Isa, não é isso? Scarlett, na verdade, perdão. Tudo certinho, né? Rayane, obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Bom, hoje eu chamei vocês aqui para conversar sobre um tema que ficou pendente da nossa semana de lives, da nossa super semana de lives em comemoração ao Dia da Mulher, né? Nós não conseguimos falar sobre esse assunto, prometemos que ele ficaria para depois, que a gente tentaria ao máximo retomar esse assunto, que é de extrema importância, né? Não do ponto de vista da vaidade, mas do ponto de vista do conteúdo em si, né? Da mulher que quer se descobrir, entender o seu papel no mundo, e o seu papel, a sua missão, né? E como ela vai acabar não traindo a si mesma, entendendo o que faz dela uma mulher de verdade, uma mulher de fato atraente, não necessariamente do ponto de vista sexual do relacionamento simplesmente, né? Mas vamos conversar sobre isso hoje com o nosso convidado especial, que está aqui pela primeira vez. E vamos... Tá rodando. Olá, e aí, Saulo? Olá, boa noite, tudo bem, Boa Felipe? noite, tudo bem, tudo bem. A gente já está ensaiando aí essa live há um tempinho, hein? Isso, exatamente, tentando aí Agora conciliar as saiu. datas, mas ainda bem, né? Graças a Deus deu tudo certo e hoje a gente está aqui podendo Beleza. conversar e eu agradeço muito o convite e estou animado, estou bastante animado, quero aprender bastante aí com você, quero ver como é Imagina. que vai ser essa interação aí também com o A galera pessoal, né? tava esperando. Isso. A galera tava esperando ansiosamente por esse assunto, né? Porque eu acho que o que eu vejo muito de tantas páginas que eu acompanho aqui também, a sua é uma delas, né? Como as pessoas, as mulheres especificamente, elas estão extremamente assim inseguras e ansiosas em tentar achar realmente aquilo que as preencha de alguma forma, né? Elas estão sempre buscando, eu acho, se completar, não necessariamente no relacionamento, né? Mas tentar absorver assim aquilo que vai preencher a vida delas de fato. Isso se reflete nos relacionamentos também, né? Essa necessidade que as pessoas têm de ter alguém ao seu lado, mas essa aflição de não muitas vezes não encontrar a pessoa certa e o porquê que isso acontece, essa dinâmica dos relacionamentos, né? Exato, exatamente. Felipe, antes de mais nada, eu queria compartilhar com você um abraço que eu recebi de uma paciente. Agora eu já me perdi, né, com essa questão de quarentena. Eu já não sei mais quanto tempo foi, mas imagino que seja há um mês e meio atrás. Uma paciente muito querida, eu atendo ela e atendo a mãe dela também. Uhum. E ela fez questão, assim, ao fim de uma consulta, ela fez questão de me dar um abraço, porque eu tinha apresentado para ela o seu perfil
E o perfil Legal. da Roberta também. Ah, que legal, que legal. E ela ficou super feliz, porque ela tem uma questão lá de endometriose, etc e Uhum. tal. E aí ela estava assim, muito insatisfeita com as abordagens, né, que se limitam ali ao anticoncepcional oral, etc e tal. E ela me agradeceu assim, eu falei, não, quando eu tiver uma oportunidade de fazer uma live com ele, com a Roberta, eu vou transmitir esse abraço. Poxa, agradeço Mas, muito. mas entrando no nosso tema, né, Felipe, e Uhum. já acredito que nós dois, nos nossos consultórios, né, o seu com certeza, né, pela sua especialidade, mas no meu consultório também de psiquiatria, né, para quem não sabe, meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra, e o, assim, a maioria esmagadora dos meus pacientes são pacientes, são mulheres, né? E aí deve ser por volta de uns 85 a 90% são mulheres. E aí eu estou envolto com os dramas, né, existenciais que essas mulheres apresentam. E ainda que elas apresentem assim, um transtorno de ansiedade propriamente dito, um quadro depressivo, etc., a gente sabe que isso tem um componente biológico, mas a gente sabe também que há esse drama existencial, há esse plano de fundo de uma personalidade que tem essa ânsia, tem esse anseio de encontrar um parceiro, encontrar um companheiro nos seus relacionamentos interpessoais, mas o ponto inicial, talvez, aqui da nossa conversa, seja como essa mulher tem se entendido enquanto mulher. Uma vez que nós estamos num momento histórico, a gente sabe que isso tem raízes, né, profundas, isso faz parte de todo um movimento que tem já séculos, num processo de desestruturação, né, do masculino e do feminino. De modo que hoje o homem e a mulher eles foram transformados em duas massas amorfas, sem características que os distingam um do outro. Então isso acaba criando uma certa desorientação. E o próprio Ortega, que é o Ortega y Gasset, que o pessoal já está bastante popularizado aí pela frase que o Ítalo tanto cita, né? O Ortega é um filósofo espanhol do século XX, da Escola de Madrid, que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salvo a elas, não salvo a mim. E só essa frase já dá para a gente começar o nosso raciocínio, porque se você é mulher, uma das circunstâncias é a sua estrutura enquanto ser. Então, a gente sabe que esse conceito de masculino e feminino, há nele algo estrutural, imutável, que é contra o qual não adianta a gente lutar, que compõe essa realidade feminina, e é algo que é cultural, que é construído, que é adquirido, né, pelo comportamento. Mas há também uma parte estruturada. Com o passar do tempo, a mulher e o homem também foram sendo ensinados que tudo seria construído e que não existiria nada fixo e estável no caractere de ambos, né? Então isso acaba criando uma certa desorientação. E o próprio duas formas de realização do ser humano. O ser humano ele se realiza ou, né, no masculino, que ambos se referenciam. Então, eles são complementares. Eles duas balizas, né, esses dois conceitos estáveis do que seria o masculino e o feminino, a coisa começa a se complicar e começa a ter essa desorientação existencial, porque quando a mulher olha para o homem, ela não encontra nada ali estável e vice-versa. Porque falar em crise de feminilidade é também falar em crise de masculinidade, porque os dois foram criados um para o outro e para se complementarem. Então, de certo modo, como o homem, quando o homem se enxerga no mundo, ele tem uma certa falta. Ele precisa do feminino para uma determinada função que nós vamos falar aqui, e do mesmo modo a mulher ela se vê também sentindo falta de algo. E aí também nós vamos comentar sobre isso. Eu queria saber se meu áudio tá bom, que eu acho que eu vi alguém comentando ali do áudio, tá bom para você aí?
Tava dando uma travada no vídeo, tava um pouco picotado, mas eu acho que foi uma flutuação aí na internet, já deu uma estabilizada agora. Uhum. Muito bem. Então, o próprio Ortega também, ele vai dizer que a grande força do homem está no fazer. Então, o que nós somos? O que eu e o Felipe somos? Nós somos seres simples, nós somos rasos, nós somos, nós não temos mistério nenhum. Eu brinco com minhas pacientes brinco falando sério, né, que o homem não tem mistério algum, né? Não há véu no homem. O homem, Uhum. ele é esse ser simples, simplório, coitado de nós, né? Nós, se quisermos provocar algum movimento no mundo, se eu quero mover algo, eu tenho que ir lá e exercer a minha força, ou a força aí pode ser entendida enquanto habilidade também. Eu tenho que empreender, eu tenho que colocar a minha força naquilo que eu quero que se mova, para que a coisa se mova também. Então, eu tenho que me mover para que algo se mova. Então, a força do homem está no fazer, a realização do homem está no conquistar. A mulher, nesse sentido, ela está num patamar acima de nós. A força da mulher não é o fazer, a força da mulher está no ser, está no inspirar. A mulher é complexa, a mulher não é simples. E há na mulher um certo mistério, né, que a ser desvendado, né, e justamente pelo homem. Então, o Ortega fala que a mulher tem que ser o concreto ideal, porque ela representa esse mistério, ela aponta para o alto, ela aponta para o transcendente, mas ela está aqui vivendo com a gente, de carne e osso, então ela deveria ser esse ideal para o homem, despertar essa curiosidade no homem. E aí tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que seria o tema da mulher atraente, né? Isso é um ponto crucial para a gente entender, que há pouco tempo atrás eu conversava com o Ítalo aqui numa live sobre essa questão da força da mulher, né, de alguma forma. Qual era o espaço que a mulher ocupava dentro dessa dinâmica da sociedade. E uma coisa que ele falou que foi muito marcante é que as pessoas têm dificuldade de enxergar e admirar o papel da mulher na sociedade, ou na dinâmica da sociedade, na dinâmica dos relacionamentos, né, nessa dinâmica dessa complementariedade com o homem, inclusive, porque a gente desaprendeu a ser gente de fato, né? A gente perdeu a capacidade de admirar, entre aspas, as pequenas coisas, as coisas que parecem mais frágeis, mais sensíveis, né? E a mulher, de certa forma, abriga isso, né? Nesse sentido todo que você falou, dessa questão do mistério feminino, da inspiração, da força que ela tem através da sua inspiração, do quanto ela serve de referência para o homem nas suas atitudes, inclusive, né? E muitas vezes, quando se olha para uma mulher que exerce essa função de inspiração, muitas vezes ela é diminuída por isso, porque ela não é, entre aspas, a protagonista daquela conquista, né, realizada pelo homem, mas ela é constantemente uma força motriz ali dessas atitudes do homem, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu digo que se a gente colocar nessa análise que a força da mulher está no ser, e o ser, com certeza, é superior ao fazer, né? E a mulher, e aí por vários, inúmeros motivos, ela escolhe se rebaixar a função do homem, que é o fazer, então ela está descendo, ela está indo do ser para o fazer. E o homem que estava no fazer, ele olha para aquilo e fala assim: ah, bom, já que você vai fazer, eu não vou fazer nada. Então o Sim. homem se rebaixa também. E essa infelizmente, assim, é triste isso, mas no meu consultório é uma dinâmica bastante recorrente. Uma mulher jovem, bonita, inteligente, competente, que trabalha muito, às vezes em 2 turnos, e o homem dela, que ela escolheu, é um homem que está dentro de casa, jogando videogame o dia inteiro, ou não trabalha, inteiramente sustentado por ela, ou trabalha meio período e não se compadece dela e não tem esse olhar de ver que ela está desgastada com isso. E às vezes, ela também, por inúmeras questões, ela fica até meio sem jeito de colocar isso, de colocar que ela tem outras aspirações, que ela queria, por exemplo, se dedicar a isso que as pessoas chamam de coisas pequenas, né? Se dedicar ao lar, por exemplo, e ela não quer dizer isso, ela fica muito com medo da próprio julgamento das amigas, por exemplo,
o julgamento de pessoas da própria família. E muitas vezes é um julgamento que vem das mulheres. Eu diria que, Uhum. na maior parte das vezes, são outras mulheres que as julgam, né? Então, por exemplo, então quer dizer que você fez faculdade e você vai ficar dependendo de homem agora, né? Coisa desse tipo. E isso é uma Uhum. coisa interessante, assim, porque eu sou casado, né? E quando a gente foi ter a nossa primeira filha, a minha esposa não voltou ao trabalho, porque eu morava no Rio de Janeiro, fiz minha residência lá, e o custo de um berçário não compensaria pelo que ela ganharia, enfim. E associado ao fato que nós dois também não gostamos muito dessa ideia de um bebê tão pequenininho assim, tá, aos cuidados de outra pessoa. E então eu falei, bom, eu trabalho mais, eu trabalho dobrado, e ela fica em casa e ok, e estamos bem na nossa dinâmica, né? Só que isso se estendeu e tal, a gente foi vendo que a coisa foi dando para ser assim. Eu extremamente satisfeito com isso, porque eu trabalho muito mais tranquilo, sabendo que a minha filha está com a minha esposa, né? E ela também super satisfeita porque ela está educando, né? Até hoje. Só que a gente escuta, né? Escuta ela, principalmente, e não são críticas assim de homens. Isso que é engraçado. A Sim. mulher consiga tem que estar muito ciente do ser dela, da história que ela quer contar. E o interessante é que, até para a gente chegar no tema, né? A mulher atraente, quem atrai, em primeiro lugar, um alguém, né? Então, fica a primeira pergunta. Se você quer ser uma mulher atraente, mas você quer atrair que tipo de homem? Com quais Uhum. características, né? E se você o atrai esse alguém, esse homem, você está atraindo para quê? Então, a pergunta do para quê também é fundamental. Então, mas antes disso, tem a pergunta, né, mais basal ainda, que a pergunta é quem atrai? Então, você, mulher que quer ser atraente, quem é você? E aí, nesse sentido, o próprio Ortega y Gasset, o Rony Marias, né, eles têm uma concepção da personalidade humana como se fosse uma estrutura narrativa, que já que nós estamos, né, restritos ao tempo e ao espaço, as coisas vão acontecendo e à medida que eu vou agindo no mundo, eu estou escrevendo a minha própria história. Então, cada dia que a gente acorda de manhã é uma página em branco que eu tenho, né, da minha própria biografia, e eu vou escrever nessas páginas com as minhas ações, com as minhas atitudes. Só que aí fica a grande questão. Toda narrativa pede um sentido. Toda narrativa pede um sentido. Você pega um livro para ler, você espera, a não ser que seja um livro técnico, de consulta, você espera que esse livro tenha uma moral da história. Você quer que aquele livro te transmita alguma história. E assim é com a nossa própria personalidade. Assim é com a nossa história. Essa história tem que ter um sentido. Essa é a primeira coisa. Porque essa dimensão do sentido, que o Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, chamava de dimensão noológica, a gente pode chamar de dimensão transcendente, é o que nos diferencia dos animais, por exemplo, e dos objetos. Eles não têm essa dimensão transcendente. E o sentido está nessa dimensão transcendente. Então, se a mulher quer entender, né, antes de ser atraente, ela tem que pensar em quem ela vai atrair e para quê. Esse quem e para quê fazem parte da história dela, da história que ela quer contar. Então, é fundamental que ela tenha uma personalidade bem formada e que ela saiba muito bem o que ela quer. Então, esse seria o ponto inicial. Teria que partir daí. Porque, imagina só, se toda narrativa pede um sentido e essa mulher está vivendo sem esse sentido, a vida dela deixa de ser um livro, uma narrativa, e passa a ser uma lista. Qual que é a característica da lista? Uma sequência de acontecimentos sem correlação, sem sentido, aleatórios. Eu vou vivendo, eu vou acordando, aparece um incêndio, eu vou lá apagar. Antes que eu termine de apagar o incêndio, aparece outro, eu já vou para lá.
Então, os pacientes chegam me falando isso, as pacientes dizendo, olha, Saulo, nos últimos 2 anos, 5 anos da minha vida, parece que eu estou sendo levada de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias. Então, assim, eu já não sei quem eu sou. Isso aí é uma queixa recorrente também. Então, se Sim. você não sabe quem você é, como que você vai saber quem você vai atrair e para que você vai atrair? Então, esse seria o passo inicial O que fundamental. parece, né, é que às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas assim que perdem esse sentido, e é como se a vida delas parecesse, na verdade, um grande acidente, né? Essas pessoas vão se entregando ao que você falou, experimentam a vida sem um sentido e vão apenas respondendo aos seus instintos mais básicos sem que aquilo assuma uma dimensão mais grandiosa, por assim dizer, né? É como se a gente estivesse vivendo por saciar o estímulo da sede, da fome, e a gente transformasse o relacionamento em si, né, a vivência de um relacionamento em mais uma necessidade de saciar uma vontade imediata, né, ao invés de usar de viver esse relacionamento num outro nível, digamos assim. Né? Exato. E aí a gente cai na primeira armadilha da atração, né? Dessa mulher atraente. A primeira armadilha, o primeiro convite que a mulher moderna recebe hoje é: atraia o homem pelo que há de mais baixo nele, o que há de mais simples nele, que é a dimensão biológica. Que, evidentemente, nós temos essa dimensão transcendente, nós temos essa dimensão noológica, que o Franco chamava, mas nós temos uma dimensão biológica também, claro. Isso faz parte de quem nós somos. Né? E a sexualidade, ela está nessa dimensão. Só que a sexualidade, ela tem uma característica, né? Tudo, inclusive assim, tudo que o ser humano faz, deve haver um sentido nisso, deve haver um contexto nisso, deve haver um para quê nisso. Então, o convite que a mulher recebe, hoje, a mulher moderna, é: você quer dominar o homem? Atraia-o pela parte mais baixa, atraia pela parte mais simples, atraia pela questão sexual. Então, é aí que a mulher começa, né, a se vestir, né, de um modo a chamar a atenção para esse aspecto do olho do homem. Né? Então, o que acontece aí? Essas outras regiões, né, até anatomicamente falando, essas outras regiões que despertam esse apelo sexual no homem, elas são, se a gente for pensar, elas são impessoais. Ou seja, tanto faz ser você ou ser outra mulher, ou ser outra. Você vai ser só mais uma na semana dele. Então, é altamente impessoal. E aquilo que eu falei de narrativa ter sentido, quanto mais a sua narrativa tem sentido, mais pessoal você se torna, mais gente você se torna. Então, uma pessoa que viva com sentido, ela deve, ou ela naturalmente se recusaria a utilizar esses aspectos para atrair o homem, porque ela estaria entrando, né? O quem ela estaria atraindo? O homem que só quer esse objetivo meramente sexual, se satisfazer. E quando eu entro, ainda que seja, por exemplo, no sexo, que é algo que é criado para ser altamente transcendente, as pessoas não pensam muito nisso hoje, né? Mas de onde vem a vida humana? De onde surge a vida humana? As pessoas não pensam nisso, né? E aqui eu queria dizer o seguinte: você não precisa ter fé para pensar nisso, mas reflita um pouco sobre isso. Não existia uma pessoa e aí algo que duas outras pessoas fazem acaba gerando uma nova vida. Esse ato ele não pode ser considerado igual a qualquer outro ato. Isso é absolutamente impressionante, né? A gente sabe que no mundo existem coisas materiais, existem coisas imateriais. É inegável que as coisas imateriais vão durar mais. E para quem tem fé, então, tem que pensar muito a respeito disso. Porque nós somos co-criadores. Né? Ou seja, há algo que vem, né, daquele que é onipotente, onisciente, onipresente, e nós participamos nessa cocriação de um novo ser.
Então, como é que eu posso negligenciar esse aspecto da minha vida? Então, à medida que a mulher se posiciona nesse lugar de atrair o homem, que tipo de homem? O homem que só quer se satisfazer com ela. Nesse sentido, ela está sendo o quê? Um mero objeto para a satisfação desse homem. Então, ela está saindo da qualidade de pessoa, se rebaixando na qualidade de objeto. E então acaba que a coisa tem um fim em si mesmo. Acaba que a história acaba ali. Acaba que o sentido não existe ali. Então a mulher deve evitar isso. Como nós falamos no início, uma das características da mulher é o mistério. Então, como que você já no início, já no primeiro olhar, o homem já consegue enxergar algo que deveria ser revelado, digamos assim, somente depois de ter um certo percurso caminhado, já que aquilo pode gerar uma vida, então subentende-se que essa nova vida tem que chegar em um determinado contexto, como que você já parte para isso sem que esse contexto exista. Então, você percebe que aí entra a aleatoriedade que você falou, que a pessoa sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e a história vai sendo contada assim meio sem sentido, meio confusa, em pedaços, porque realmente é isso que vai acontecendo. É uma pessoa que deixa de ser pessoa para se rebaixar a qualidade de objeto. Isso é muito evidente, assim como a mulher assume um papel central nessa questão do relacionamento do homem e mulher, né, de ver como ela dá o tom, na verdade, né, desse sentido que o relacionamento assume, né, além de dessa relação de objeto mesmo, de desejo simplesmente, né? Se a mulher assume essa função, se ela tem essa posição de guardar esse mistério, ao mesmo tempo que o homem, como você falou lá no início, é aquele homem movido pelo sentido da conquista, né? A mulher que se coloca numa posição de admiração, de cuidado, de carinho, né? De contemplação, é uma mulher que vai despertar no homem uma atitude nobre, de cuidado, de carinho, de querer conquistá-la no bom sentido. Enquanto que a própria mulher que se rebaixa ao nível de um objeto de desejo meramente passageiro, né, corriqueiro, digamos assim, de ser mais uma, como você falou, é a mulher que vai despertar. Primeiro, chamar a atenção dos homens que vivem dessa maneira, e ainda que no homem que não necessariamente viva dessa maneira, vai despertar nele esse sentido muito mais de posse, né, do que nesse sentido de contemplação, de admiração e, consequentemente, de cuidado, né? Exato, exatamente. Eu não vou me lembrar agora o autor, mas há quem diga que a mulher é um elemento civilizatório. Né? Como a gente disse, o homem é esse ser simples, é esse ser que ele precisa de uma inspiração para que ele possa viver, para que ele possa ter um sentido na vida dele. Né? E aí, quando você começa a despertar nele somente essas características, é como se você tivesse reforçando nele a ideia que de fato a mulher é um objeto, que de fato é assim que se trata uma mulher. E ele vai se colocando nesse lugar, né? Vai alimentando ali o seu prazer. A gente sabe que isso, até o prazer tem que ter um sentido. A gente sabe que essas pessoas, eu também atendo alguns homens que têm um histórico assim também, a gente sabe que isso depois vai cobrar o seu preço. Isso, eu digo que todo o hedonismo, que é essa idolatria pelo prazer, ele mais cedo ou mais tarde ele vai desembocar no niilismo. Porque se você está colocando toda a sua esperança no prazer, e a gente sabe que ele não satisfaz, pura e simplesmente, uma hora você vai falar assim, então realmente nada tem sentido. E aí você cai no niilismo. Então, é o que o Ítalo fala também, né? Que todo símbolo tem duas faces, né? Então, a mulher pode ser esse ser que eleva o homem, inclusive uma das palavras que pode trazer bastante significado na relação entre homem e mulher, no olhar que o homem deve ter para a mulher, é um olhar de reverência. Né? O próprio Ortega ele diz o seguinte, que todo homem dotado de uma sensibilidade temperada já experimentou ao lado de alguma mulher a sensação de estar diante de um ser totalmente estranho e claramente superior a ele. Olha que coisa impressionante. Eu até postei isso
num dia aí para minha esposa, porque minha esposa está grávida, né? Uhum. Inclusive, ela está com 37 semanas já. Sim, isso que eu ia te perguntar, né? Já tá próximo aí, pelo que eu vejo nos stories, já tá chegando. Cara, ela está com 5 centímetros de dilatação. Já teve um parto normal antes, né? Isso, Provavelmente. exatamente. Então, nós estamos na expectativa aí a qualquer momento. Então, teve até um dia que eu acho que você repostou alguma das minhas respostas, aí você falou assim, nossa, o Saulo tá inspirado, né? Aí eu peguei e coloquei lá assim, eu tô com a mulher grávida em casa, né? Exatamente. Porque, na verdade, é bem isso, assim, sendo absolutamente sincero. Eu olho para ela, assim, e eu paro para pensar um pouco o que é uma gestação. Cara, assim, ainda que eu seja médico, você é médico, você lida com isso todos os dias, não dá para olhar para uma gestação e falar assim, ah, não, isso aqui é só um espermatozoide que se juntou com um óvulo, formou o ovo, o zigoto. Cara, não é só isso, entende? Não havia uma vida e essa vida entrou e essa vida tem uma alma que é eterna. Então, muitas vezes eu fico olhando para ela assim e eu fico assim, meu Deus do céu. Ela fica até brincando comigo, que ela me pega às vezes olhando para ela assim, sabe? E aí eu fico assim, viajando naquilo. Mas é justamente isso. É esse estranhamento que o Ortega fala que eu sinto quando eu estou diante da minha esposa. E deve ser esse olhar de certa reverência, esse olhar de eu tô com você, eu convivo com você todo esse tempo, mas eu não consigo te compreender em toda a magnitude do seu ser. E esse é o ponto que toda mulher deveria almejar, de ser o concreto ideal de algum homem. Ela chegando nesse ponto, ela estaria assim realizando o seu ser feminino. Toda mulher deveria sentir que ela desperta isso no homem, ao contrário de simplesmente despertar nele um desejo sexual, que eu não estou desmerecendo em momento algum, tá? Sim, Isso é fundamental, isso é maravilhoso, né? Eu digo que das sensações que a gente tem para experimentar nesse mundo, talvez a relação sexual seja a mais incrível de todas. Mas a coisa não pode ser esvaziada de sentido e rebaixada apenas para esse nível material daqui de baixo, né? Então, a mulher tem esse potencial de ser a inspiração que eleva o homem. Até na chamada aqui da nossa live eu coloquei assim, nós estamos vivendo no momento em que nós estamos sendo convidados, momento que eu digo assim, essa pandemia que está acontecendo no mundo, nós estamos sendo convidados a olhar para o abismo o dia inteiro. O dia inteiro só se fala nisso, televisão, né, assim, está colocando uma lupa em cima disso, tá fazendo um papel até bastante deletério, mas também as próprias pessoas com o celular só ficam indo atrás disso, tal, tal, tal. Aí eu coloquei, nesses momentos em que o mundo nos convida para olhar para o abismo, a figura de uma mulher, né, a mulher instalada na sua feminilidade, ela nos convida, ela nos lembra que existem mais coisas do que a dureza desse mundo que a gente vive, né? com certeza. E por isso que é tão perigosa nessa, digamos assim, essa engenharia social, né, que se orquestrou recentemente. Não recentemente, isso já é um trabalho de muito tempo, de colocar no coração da mulher esse ódio àquilo que é próprio dela, né? Todos esses elementos que a gente tem tratado aqui na live, tudo isso pareceu tá perdendo o seu valor, né? Progressivamente, cada vez mais as mulheres, de uma maneira geral, criam uma certa repulsa a essa posição, porque a sociedade como um todo parou de admirar esses elementos assim, né, da humanidade que não estão relacionados necessariamente àquilo que é mais evidente, que é mais forte, né? Essa posição da mulher de inspirar tantas vezes, a mulher dominou durante muito tempo a inspiração do homem para fazer arte mesmo, né? E isso, de certa forma, causa um incômodo geral hoje nas feministas, por assim dizer, de como se isso fosse uma fraqueza evidente da mulher, como se ela estivesse sempre numa posição de mais romantizada, de ser esse ser inalcançável, do qual é exigido uma certa perfeição, porque o homem coloca a todo momento, sempre colocou ela a todo momento nessa posição de admiração, e como se isso fosse uma coisa ruim, né?
como se ela inspirar essa arte o tempo todo fizesse dela algo mais fraco, como se o homem expressar isso na forma da arte, né, fosse como se ele fosse o protagonista disso, quando na verdade a mulher é o próprio conteúdo, né? Ele constrói aquilo ali se inspirando naquilo que é mais elevado, como você disse. E por isso que, ao mesmo tempo, para nós, né, tantas vezes nós como homens não somos chamados a compreender a mulher. O que você falou é sensacional no sentido de que ela, por ser um ser de um pensamento muito mais elevado, a gente, na grande parte do tempo, nós somos chamados a amar, a proteger, a cuidar, mas dificilmente a gente vai conseguir entender o que está se passando na cabeça da mulher, o que as atitudes dela estão revelando, né? E eu digo muito que o homem, quando ele para e contempla a mulher, né, ele começa a entender melhor o sentido da sua existência, porque ela, de fato, acrescenta muito isso nele. O que você falou de você olhar para sua esposa e se pegar observando ela tantas vezes e admirando nesse sentido, a gente aprende muito das atitudes das mulheres, né? O homem tem esse instinto um pouco mais raso, né? Mais superficial, digamos assim, ele age mais no impulso muitas vezes, e a mulher muitas vezes dá o tom dessa atitude mais caridosa do homem, inclusive, né? De pensar no outro, de, de pensar nesse sentido de se preocupar com aqueles que precisam mais. Por isso que é tão perigoso quando a mulher assume essa posição mais baixa e deixa de assumir essa posição de inspiração, porque é ela que, na grande maioria das vezes, dá o tom para a sociedade como um todo, de que, ó, a gente tem que pensar nos mais fracos, e aí, quando a mulher perde essa posição, a sociedade como um todo deixa de perceber a necessidade dos pobres, das crianças, dos idosos, dos doentes, né? É, é por isso que é tão perigoso quando a mulher perde esse lugar dela, porque ela é referência, inclusive para o próprio homem. Ele aprende dele mesmo olhando para a mulher. Não tenho dúvida. Por isso que a mulher é esse elemento civilizatório. Se vamos imaginar hipoteticamente que não existissem mulheres e que ainda assim a gente conseguisse se reproduzir de algum modo, hipoteticamente, e só existisse o homem, né? Não duraria um dia a existência. Íamos nos matar barbaramente e acabou, né? Mas isso que você colocou no início da sua fala é fundamental, Felipe, que é por que as feministas colocam isso, né, de que o homem colocou a mulher nesse lugar de ser musa e isso é uma espécie de prisão, uma espécie de opressão. Não foi o homem que colocou a mulher nesse lugar de musa e de inspiração, não. O homem se rendeu ao fato de que a mulher é assim. E por que elas não acreditam nisso? Porque elas têm uma concepção materialista da vida e da existência. Materialista aqui, o pessoal que está escutando, às vezes você pode entender como se fosse assim, bens financeiros e tal, mas não é isso. Materialista no sentido de que a única coisa que existe é a matéria, né? Então, se não existe o transcendente e a mulher está no lugar de musa, então o homem está oprimindo e a colocando aí. Mas não é isso. O homem, ele teve que se render ao fato de que a mulher é superior a ele, que a mulher aponta para o alto. Ele nada mais fez do que retratar isso, do que expressar isso nas artes, né? E ter essa postura cortês, né? Essa postura de admiração e de cortesia perante a mulher. E aí, isso me leva ao que eu pensei em dois erros que a mulher pode ser convidada quando a gente fala da mulher atraente, né? O primeiro é objetificação, convidada a ser objeto. E o outro é uma postura de guerra. É uma leitura, é a aplicação é luta de classe aplicada ao gênero, né? Então, é essa visão que a gente estava falando aqui de pegar a mulher e falar assim, olha, o homem te oprime, então, quando você estiver diante de um homem, você está diante de uma ameaça, né? Sempre. Evidentemente que as pessoas vão falar que existem casos de violência, é óbvio que existe, é claro que existe, e essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, né? Porque não é assim que se trata uma mulher. Mas nós não estamos falando disso, dos casos desviantes, nós estamos falando do geral, né? Assim, de como deve ser essa relação entre homem e mulher. Então, a mulher tem sido educada desde muito pequena, né? De falar assim, olha, o homem, quando ele te explica alguma coisa, é mansplaining, né?
Quando o homem abre a porta do carro para você, é um tipo de opressão. Então, o que essas meninas, elas vão crescendo e elas vão entendendo assim, o sexo masculino é uma ameaça para mim. Então, ela começa a adotar uma postura de medo e de hostilidade diante do homem. E elas entram, mesmo quando elas encontram um homem, assim, que elas decidem entrar no relacionamento, elas entram com a competição, com a postura de hostilidade, uma postura de disputa. Né? Então, eu vejo muito isso quando eu faço terapia de casal. Às vezes, assim, primeiro que eu não cometo mais um erro que eu cometia no início da carreira, que era, desde a primeira sessão, atender os dois juntos. Rapidamente, em menos de um mês, eu entendi que não, que não funciona. Então, agora a gente começa com um primeiro, né? Tenta evoluir com esse um, depois com o outro, e na hora que eles já tiverem evoluído, aí a gente faz a sessão em conjunto. Mas eu começava a perceber, assim, quando um ficava fazendo conta, sabe? Casal fazendo conta é uma coisa terrível, né? Então, assim, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Eu não queria que ele saísse para jogar bola, ele saiu, então tá 1-0 para ele. Então agora eu vou sair também sem avisar, não sei o que, aí tá 1-1, tá 1-1. Aí entra nessa postura de hostilidade. Então isso também vai ter uma dificuldade da mulher em ser essa mulher atraente. Porque, na verdade, ela vai estar até repelindo o homem nesse sentido. Então, a mulher, ela deve, né, deveria se recusar a ser essa mulher que se coloca na posição de objeto e deve também se recusar a se colocar nessa posição de mulher que abre mão da feminilidade para se tornar uma espécie de outro homem, né, que o pessoal aí está chamando de Carlão, né, que está viralizando tanto. Então, assim, poxa, um homem dentro de casa com um Carlão, o que vai acontecer? Vai acontecer briga. Porque homens juntos muito tempo, o que eles fazem? Eles vão acabar brigando, eles vão entrar nessa competição. E isso vai ferir ali a dinâmica do casal. Então, assim, infelizmente, as mulheres têm essa dificuldade. Ou elas são convidadas a serem meros objetos, ou elas são convidadas a adotar uma postura hostil. E também me parece, Felipe, que faltam referenciais, né? Ou seja, o ser humano ele precisa de ver virtudes encarnadas em outras pessoas. O ser humano precisa de outras pessoas. E isso é difícil porque assim, a gente pode ler, a gente pode assistir várias lives, tem muitas pessoas fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas é fundamental que essa mulher, que ela tenha outra mulher que encarne essas virtudes, para que ela possa conviver com essa mulher, para que ela possa se espelhar nessa mulher, assim como nós homens precisamos ter outros homens que a gente admire, que a gente possa conviver com esses caras, que a gente possa ir melhorando. O ser humano precisa disso. Não dá para ser uma coisa assim muito estritamente intelectual, digamos assim. A gente precisa dessas referências. E aí, assim, Precisa do graças a concreto, Deus, né? do concreto, do contato, de sentar diante de uma pessoa e falar, cara, me conta, como é que é seu casamento? Como é que você faz quando sua mulher está de tal jeito? Como é que foi nessa fase e tal? Então, as mulheres e os homens, né, o ser humano, ele precisa desse tipo de coisa. E graças a Deus, assim, tem surgido várias pessoas assim, muito admiráveis, né, assim, vários exemplos de mulheres que estão aí no Instagram. E tem várias pessoas que o pessoal segue, tem a Sâmia, tem a Araceli, enfim, todas essas mulheres que a gente está vendo aí que estão fazendo muita diferença. Então, é isso, é um resgate, né? Um resgate da feminilidade, um resgate também junto da masculinidade. Né? Como eu disse, se é uma crise do feminino, é uma crise automaticamente do masculino, porque eles se referenciam, né? Um ao outro. E é curioso que essa postura de competição que você citou agora por fim, ela já é totalmente paradoxal, né? Porque essa postura de querer competir, ainda que seja motivada por um ideal feminista de que não exista um superior ao outro, a postura de querer competir pressupõe que a mulher está em débito com o homem, né? Está em pé de desigualdade, como se ela tivesse que correr atrás de alguma coisa, quando na verdade não existe isso, né? O que você falou, a diferença entre os dois, ela deve existir
porque o homem e a mulher trabalham com complementariedade, ainda que isso tenha um caráter, possa ter um caráter religioso, uma visão religiosa nisso também, isso não é meramente religioso, isso também é biológico, né? Não tem como fugir disso, isso é da natureza do homem e da mulher. E os grandes pensadores, sendo religiosos ou não, todos que são sensatos, né, eles concordam em uma coisa, né? A natureza, ainda que encarem isso como uma criação de Deus ou não, ela é cheia de símbolos e é como se fosse um livro. Quem consegue ler a natureza desvenda o sentido da própria vida, né? E a natureza, o símbolo do homem e da mulher, né, são a existência do homem e da mulher são símbolos de complementariedade. Ah, Né? sem dúvida. Desde quando você aborda o próprio corpo feminino e o corpo masculino, a mulher abriga a sua genitália, por assim dizer, de maneira escondida, íntima, né? Eu outro dia estava lendo sobre isso e é engraçado como que muitas vezes não dá para você fugir da religiosidade ou da fé de alguma forma para tentar explicar as coisas, porque a fé, os livros sagrados, por assim dizer, nada mais são do que a consequência das pessoas inspiradas que observaram uma humanidade e conseguiram entender ela de uma maneira mais profunda, né? Então, quando você vê a Virgem Maria dizendo, por exemplo, questionando como é que Jesus ia se fazer no seu ventre, ela diz, como se eu não conheço homem algum? Isso é marcado de um significado muito profundo, que ela não fala ter relações, ela fala conhecer, no sentido de que esse elemento, né, de quando homem e mulher se unem, eles se conhecem, se expõem na sua intimidade, e a mulher abriga a sua intimidade, guarda, né, a sua genitália, como se a ela coubesse dar à sociedade esse senso de pudor, de pureza, de castidade, enquanto que o homem é exposto, né, aquela coisa entre aspas mais tosca, por assim dizer, mais evidente, né? A mulher esconde a sua existência, digamos assim, né? Daí isso também tem muita relação com esse mistério que a gente diz, né? E por isso ela dá esse tom da pureza, né? Da castidade nos relacionamentos. E quando ela perde isso, é como se ela estivesse vulgarizando não só ela, mas toda a sociedade. Porque se ela guarda isso, e por isso que instintivamente, isso não é machismo, né? É por isso que instintivamente uma mulher com uma atitude vulgar choca mais a sociedade como um homem, do que o homem, né? Numa mesma atitude vulgar, a mulher choca muito mais. Não é que a sociedade espera que essa responsabilidade seja só dela, mas no papel de inspiração, ela guarda isso inevitavelmente, né? Essa lição para a sociedade de que a gente precisa se guardar e se cuidar, né? É claro, e engraçado isso você falar, né? Que elas levam isso como se fosse isso. Ah, não, cobram mais da gente do que do homem. Mas isso é um elogio, porque assim, é como se alguém dissesse assim, ah, de homem eu já não espero nada mesmo. Porque Exatamente. porque é um ser tosco, é um ser rasteiro, é um ser simplório, entende? Mas de você não. Você guarda uma realidade suprema. E isso que você falou, olha que coisa, Felipe. Se a pessoa tem fé, ótimo, maravilha, é um significado ainda maior. Mas mesmo você aí que não tem fé, pensa bem, a maior religião do mundo, né, que é o cristianismo, é, mesmo que se você for olhar só como arquétipo, quem gerou o próprio Deus foi uma mulher. Isso é um negócio, assim, isso é para você, para sua cabeça explodir, se você for pensar com seriedade a respeito disso, né? Infelizmente, assim, as pessoas que escolhem ler isso como algum tipo de opressão, coisa assim, olha, desculpa, mas é uma interpretação muito rasa disso. Então, mas eu entendo também, Felipe, assim, que tem muitas pessoas que são radicais mesmo, e para essas pessoas é bem complicado, mas eu percebo que a maioria das mulheres, elas acabam indo pelo feminismo, assim, meio de orelhada. Então ela lê aquilo ali, meio que parece bom e tal, mas aí ela vai deixando o imaginário dela ser formado com isso, mas ela se exposta diante de outras análises, como essa que a gente está fazendo aqui, Sim. e esse é o nosso objetivo, ela comece a olhar para a própria feminilidade como algo superior ao homem, né? E que ela possa passar a procurar um homem que a enxergue com reverência, né? E aí há quem vai dizer assim, né? Se tivesse comentários as mulheres iam estar assim, ah, mas não existe esse homem, cadê esse homem?
E aí eu faço a seguinte reflexão, né? Assim, tanto eu, como o Felipe, quanto outras pessoas, o Ítalo, enfim, vários perfis, qual que é a nossa pegada, um marco que nos une a todos? É jogar a responsabilidade para a pessoa, né? Então, assim, eu vou chamar para mim a responsabilidade. Você que está me ouvindo, escute e chame para você a responsabilidade. É, às vezes a pessoa acha assim, que não encontrou um grande amor por uma questão geográfica ou uma questão de acesso, né? Tipo assim, poxa, ou não existe homem bom onde eu estou, então isso é geográfico, ou todos eles estão num lugar, uma festa, sei lá, um clube em que eu não estou convidado. Mas ela nunca para pensar que talvez esse homem, esse grande amor, esse cara que te enxerga com reverência, talvez ele já esteja no seu redor aí, na sua convivência. E a grande pergunta que fica é: se ele está te observando, ele está encontrando razões para ficar? Essa que é a parada. Ele está encontrando essa mulher que é virtuosa, ele está encontrando aí, por exemplo, eu abri aqui para perguntas, e aí, a respeito dessa live, né? Então, aí uma das perguntas mais frequentes foi: como ser atraente sem ser vulgar? Então, meio que a gente já respondeu isso, né? É, inclusive, o símbolo da mulher é o véu, né? O que é o véu? O véu, ele não é um pano completo, tipo assim, ele não é de tampar totalmente, ele tem uma certa transparência. Só que o que isso quer dizer? Que algo eu vejo e algo eu não vejo. Então, assim, algo, né, da beleza feminina certamente atrai a todos nós homens. Aquilo é bonito, aquilo é belo, aquilo encanta, só que ele não está totalmente dado num único olhar, para qualquer homem. E essa que é a parada. Eu comecei lá no início falando de personalidade, de se tornar pessoa, de ser bem pessoal. Então, para quem que você vai se revelar totalmente? Né? Para aquela pessoa que você firmar o compromisso, né? Que inclusive vocês vão ser um, né? Então, a questão da vulgaridade é isso, né? Não se expor totalmente para qualquer um, a qualquer modo, de primeira. Aí eu vou jogar mais umas perguntas aqui, Felipe. O que você acha? Não, sem problema. Eu acho que só tem uma observação interessante sobre o que você falou. Tem duas coisas interessantes, né? Dessa inquietação das mulheres em, eu não acho a pessoa certa, etc. Primeiro, tem muito a ver com isso que você falou, né? O que ele espera, o que você está sendo para aquela pessoa que espera encontrar alguma coisa em você. E acho que uma outra coisa que envolve muito isso é esse mito da independência, né? Tem tudo a ver com a maneira do homem se comportar. Tem muita mulher que acha que vai atrair homens quando ela se torna independente e que ela vai ser aquela mulher da carreira de sucesso, etc., e que ela vai atrair grandes homens. Quando isso, na verdade, me parece, pelo menos, ser uma grande ilusão. Porque se o homem olha para uma mulher e fala assim, nossa, ela já parece que ela tem tudo, que ela não precisa de ninguém, para que eu vou parar aqui, entendeu? Você é só mais alguma coisa que ela vai colecionar e ela não vai nem dar importância. E às vezes E essa obsessão de querer que todo mundo te olhe, ser o centro das atenções. Se você quer a pessoa certa na tua vida, você só precisa da atenção de uma pessoa, que é aquela pessoa certa para você, né? Não, e o Ortega tem um conceito também super interessante de alma permeável ou alma porosa, que é: eu estou inserido na minha circunstância, mas eu tenho essa permeabilidade com a realidade, eu estou aberto ao outro. Muitas vezes, e aí tanto homens quanto mulheres, essa questão da independência total, na verdade esconde o quê? Uma pessoa altamente ensimesmada, totalmente voltada para si, para os seus objetivos, para as suas conquistas, e aí essa alma, ao invés de ser porosa, ao invés de ser permeável, acaba se tornando uma alma rígida, uma alma fechada, uma alma que só olha para si. Aí o homem olha para aquilo e fala: olha, essa mulher está olhando só para ela. Então não me cabe nessa vida dela. Então para que eu vou? Eu não quero fazer parte da realidade dela, porque já está tudo Sim. fechado, nem me cabe aí. Né? Deixa eu ver alguma outra aqui. Teve alguém que perguntou assim: pode não ser fisicamente bela?
Olha, eu, para ser sincero, eu acho difícil uma pessoa assim que é totalmente, que não salva nada fisicamente. Eu acho meio difícil isso. Ainda mais hoje em dia que tem as consultoras aí, tem a Raíssa Leal, tem a Paula, Paula Serma. Então, eu acho que a mulher tem que investir nisso, né? Investe nisso, respeitando os limites da vaidade extrema, mas reforça o que há de bonito em você. Com certeza alguma coisa há de bonito em você, entendeu? Você vai ter que aprender aí a usar ali as técnicas, a coloração, enfim, a elegância, né? Essa demonização da beleza, eu acho que tem muito a ver com a insegurança das pessoas, né? Você se lançar nesse mundo e assumir que isso é importante, você precisa ser uma pessoa de personalidade forte o suficiente para saber que você não vai agradar todo mundo, né? E que você vai estar exposta ou exposto ao julgamento das pessoas em relação à sua aparência. E você não vai agradar todo mundo, isso não vai dizer que você é bonito ou feio, né? Então as pessoas menosprezam muito o valor da beleza. Eu acho que ela tem um peso, eu acho que muito importante, né? A admiração muitas vezes vem pela beleza inicialmente. E isso é a primeira coisa que chama a atenção, né? Então não dá para você está olhando 50 pessoas, sei lá, seus colegas de trabalho, de faculdade. Um vai destacar ali na multidão e você nem conhece o cara ainda. Então, né? E a menina também. Então, isso tem o seu valor, né? Certamente. E há um certo respeito com o próximo, né? Assim, de estar bem apresentado, né? E tal. Então, isso conta bastante. Deixa eu só procurar mais alguma coisa aqui, Uhum, claro, Felipe. Aí alguém perguntou assim, aparência ou atitude? Ah, eu diria que os dois, né? As com duas certeza. coisas, né? A atitude, isso é uma coisa interessante. Eu falei que o homem, para mover alguma coisa, ele se move também. Ele tem que ir lá, empurrar a coisa, aplicar a habilidade dele, lutar, batalhar, etc. Então ele move, mas para mover ele tem que se mover também. Tem um conceito de filosofia, né, de Aristóteles, que é do motor imóvel. Então, que o ser em ato puro, né, no caso que as pessoas, né, consideram que é Deus, ele é a causa das causas, ele é a primeira coisa. Então, se a gente for voltando os fenômenos, vai chegar uma hora que vai ter a primeira coisa de todos. E essa primeira coisa, antes dela, não tem nada. Então, ela é a primeira coisa. Então, tudo que existe veio dela. Então, ela é doadora de ser e ela é doadora de movimento. Então, ela criou o movimento sem que ela precisasse se mover. Então, ela é o motor imóvel. Então, seria esse conceito que é o conceito aplicado a Deus, né? Então, olha que coisa. Entre homem e mulher, quem tem a característica de ser o motor imóvel? Então, o homem não é, porque o homem, para mover algo, ele tem que se mover. A mulher é o motor, ela tem essa característica que é divina de ser o motor imóvel. Pensa aí, pensa a sedução feminina, por exemplo. Uma mulher está num lugar, um olhar que ela dá, uma jogada de cabelo que ela dá, ela põe 50 homens para brigar entre si, entende? Então, olha que coisa. Os pequenos gestos da mulher têm grande poder de mover o ambiente, de modificar o ambiente. Então, isso é mais uma coisa que a mulher tem que ficar atenta, né? Com certeza. Saulo, a gente acho que está no último minutinho aqui. Eu estou de olho no relógio aqui, que não aparece aqui na live. Eu queria te agradecer muito, assim, que eu estou com medo da live cortar e eu não consegui te agradecer por esse conteúdo aí de alto nível que você deixou para a gente aqui hoje à noite. Acima de todas as expectativas, né? Assim, abraçando esse tema da mulher atraente em vários sentidos. Acho que muita gente chegou aqui achando que a gente ia falar de beleza simplesmente, e foi a última coisa que a gente falou. Exato, não, Felipe, eu que agradeço, admiro muito o seu trabalho e conte comigo sempre, estamos aí. Né? Imagina, eu também admiro muito aí, fico de olho sempre nos stories, sempre sai coisa boa de lá e agradeço mais uma vez aí e que seja a primeira de muitas. Muito obrigado aí mais uma vez. De nada, conte comigo aí, boa noite. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau.